Olá, meus queridos. Como é que vocês estão? A gente de novo não tá conseguindo se encontrar presencialmente, tá com dificuldade nisso. E nessa semana eu ouvi de algumas pessoas que, mais do que em qualquer outro momento desse ano de pandemia e tudo, que tem medo. E tem dificuldade de encontrar e de perceber a presença de Deus e os sinais de Deus nisso tudo. A gente tem conversado sobre os sinais de Deus nas últimas semanas e realmente tem horas que parece que é difícil perceber eles e o que Deus está fazendo, onde que Ele está no meio dessa história toda. Como é que está na tua vida isso? A gente fala que percebe o cuidar de Deus em tantos momentos, a gente tenta parecer estar bem para as outras pessoas, alguém pergunta, a gente sempre vai dizer que está tudo bem, mesmo quando não está e várias vezes não está. Como é que está a tua vida nisso? O medo tem tomado conta de muitas pessoas, a gente olha para a vida de outros, estão parece que ignorando qualquer problema, talvez não tem condições de enfrentar o que está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais divididas e quantas discussões que têm aparecido, eu sei que na minha vida também, cada um tem seu ponto de vista e ninguém escuta mais ninguém. A gente não consegue mais conversar direito, a gente está longe das pessoas e conversas por telefone, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, não, você sabe que não funcionam direito. A gente não consegue mais ter aquele contato, a gente não consegue mais ter aquela intimidade que a gente precisa tanto e que a gente precisa de fato disso, e Deus sabe disso. E cadê Deus no meio dessa história? Nas 2 últimas semanas a gente olhou para a história do casamento de Caná da Galileia, lá em João 2. E eu quero trazer mais uma última vez para vocês, porque tem muita riqueza ali no meio e não dá para trazer tudo numa vez só também, ninguém ia aguentar tanta coisa, mas tem mais um aspecto nessa história que pode ajudar muito você e eu, de ajudar a gente a perceber que Deus está no meio dessas histórias e como que a gente pode abrir os nossos olhos para isso também e como a gente pode perceber melhor a ação de Deus na nossa história também, não só lá no passado. Pega a tua Bíblia, lê comigo essa história. Talvez a tua versão vai estar um pouco diferente, mas abre lá em João 2, no Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus. João, capítulo 2, versículos 1 até 11. Eu vou ler a história uma vez, talvez você se lembre dela, talvez não, mas é bom dar uma recapitulada. E vamos ver mais coisa que tem aqui. Acompanha comigo. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Havia ali perto 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Agora presta atenção nesse final, no versículo 11. "Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele." Essa é uma história contada para os discípulos de Jesus. Essa é uma história que é real, que Jesus de fato operou esse milagre, transformou a água em vinho, história tão conhecida, ajudou as pessoas, especialmente o casal de noivos que estavam ali naquele casamento, mostrou quem ele era, mas acima de tudo, essa história, aquilo que Jesus fez e o registro, o fato dessa história estar escrita é por causa dos discípulos. Por causa dos discípulos daquela época, por causa de você e eu. Como que a gente sabe isso? Porque lá no final do Evangelho, João faz um apanhado geral de tudo isso.
João que caminhou perto de Jesus, que viu e ouviu todas essas coisas e que escreveu esse evangelho que a gente tem, um dos 4. Olha o que João fala, lá no capítulo 20, no penúltimo capítulo do evangelho, dos versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. O casamento foi só o primeiro, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A gente tem o registro dessas histórias, elas foram escritas, elas foram guardadas para os discípulos daquela época, para nós até hoje também. Para que nós, como discípulos, para que a gente creia, para que a gente tenha fé, para que a gente confie nele, e confiando nele, crendo nele, que a gente tenha vida eterna. Esse é o propósito dessas histórias. É para isso que elas estão escritas, é para isso que a gente lê elas ainda hoje. Mais do que para simplesmente conhecer o passado, mais do que para ter um bom exemplo do que a gente deve fazer. A gente não consegue transformar água em vinho, não é esse o propósito aqui. Mas é que para a gente creia que Jesus é o Cristo, é o enviado, é o prometido de Deus, e para que crendo que Ele é o próprio Deus que habitou, que habita entre nós, que assim a gente tenha vida eterna, que assim a gente seja salvo, que assim a gente possa ter transformação de vida. E que nós possamos ser discípulos dele. Discípulo é uma palavra que eu tenho usado bastante, mas eu sei que não é muito usado no nosso meio. Apesar da Bíblia e do Novo Testamento trazerem muito essa palavra. Discípulo era aquele que seguia o seu mestre. A gente tem os mestres ainda hoje, especialmente na universidade. O mestre daquela época não era só alguém do ensino formal. O mestre era alguém que era uma autoridade, era uma referência, era alguém que servia como um modelo, como um exemplo de estilo de vida. Era alguém que as pessoas seguiam, não simplesmente seguindo uma conta social, mas seguiam de fato, dia a dia, deixavam o que elas tinham e viviam junto do mestre, para aprender tudo o que ele fazia. Para aprender como que ele come, para aprender como que ele conversa com as pessoas, para aprender como que ele se relaciona com Deus, para aprender como que ele se relaciona com a sua família, para aprender cada detalhe da vida dele. Isso era um discípulo. E se você olhar para a história ali em João 2, ela começa, no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. No 3º dia do quê? O que tinha acontecido antes? O chamado dos discípulos. A referência de tempo aqui é o chamado dos discípulos. E no 3º dia, depois que esses primeiros discípulos foram chamados, houve o casamento, houve a transformação de água em vinho, houve o sinal milagroso. A referência de tempo nessas histórias é o caminhar dos discípulos juntos de Jesus. Jesus chamou eles para perto de si, para verem sua glória, para aprenderem o seu ensino, para conhecerem a Deus e para levarem isso adiante também. Todo o Novo Testamento é a caminhada de Jesus junto com os seus discípulos e os discípulos levando isso adiante para outras pessoas, até nós ainda hoje. E uma vez que a gente é discípulo, a gente também é capacitado a levar isso adiante. Ser discípulo é diferente de ser membro da igreja, simplesmente estar lá no cadastro e ser atendido quando precisa, participar de vez em quando, pagar a sua mensalidade. É muito mais do que isso. Ser discípulo é seguir o mestre a cada dia, em todos os momentos, em cada detalhe. Não é uma parte da vida, não é um dia da semana, um lugar que eu vou uma vez por semana ou de vez em quando. Ser discípulo é a cada momento seguir o seu mestre. A gente não está conseguindo se reunir todas as semanas agora, no culto comunitário, junto com outras pessoas, no templo que a gente tem. Mas o culto que a gente presta a Deus é seguir a Jesus, é colocar a nossa vida diante dele, é se entregar a ele, é ser discípulo dele. Esse é o maior culto que a gente pode prestar a Deus. E a gente faz isso colocando as nossas decisões em função de Deus. Não decidindo com base na minha vontade, mas decidindo com base naquilo que Deus quer. E você pode dizer, e eu sei que eu também digo várias vezes, mas eu faço aquilo que Deus quer, eu obedeço a Deus. Às vezes sim, às vezes não. E nas coisas aparentes, nas coisas básicas, a gente pode dizer, especialmente aqueles mandamentos de não fazer alguma coisa. Não mata, não rouba, não adultera. Eu espero que você esteja cumprindo essas coisas, eu sei que eu tenho. Mas
coisas muito mais sutis e coisas que Jesus tocou nesses pontos de não cobiçar, de não ter medo das coisas que não vêm de Deus. Pega a situação da pandemia, a gente tem os dois extremos muito claros hoje. Pessoas que simplesmente não estão nem aí para os outros e agem como se não houvesse amanhã, que faltam amor, e pessoas que estão tomadas pelo medo também e que paralisaram. Nenhum desses extremos vem de Deus. E se você está em um desses extremos, não tenta achar que você está no lado certo. Tenta buscar o equilíbrio, tenta buscar um caminho de amor, um caminho de consciência, de não paralisar, mas também não destratar outras pessoas. Ser discípulo é uma função de tempo integral. E não só de pastores, não só daqueles que tornaram essa sua profissão, independente da sua profissão, independente de onde você está. Talvez você já esteja aposentado, talvez você esteja estudando, não importa. Ser discípulo é função de tempo integral, é colocar cada área da nossa vida perante Deus. E cada relacionamento que eu tenho com outra pessoa, eu vou me relacionar a partir de Jesus, eu vou me relacionar com a outra pessoa como se fosse o próprio Jesus se relacionando com ela, com amor, com carinho, com gentileza, com justiça. Isso é ser discípulo, é se comportar exatamente igual ao mestre. É viver em função de ajudar outras pessoas. Eu falei que ser discípulo não é ser pastor, no meu caso acabou levando para isso. Porque entendi que a minha vida era viver em função de outras pessoas e ajudar outras pessoas, especialmente a buscarem a Deus. E no meu caso, o melhor caminho de fazer isso era decidir trabalhar de tempo integral nessa função. Para outras pessoas, para você, provavelmente vai ser ali no seu trabalho, ali na sua casa, ali na sua vizinhança. Amar as pessoas que estão ao teu redor. Assim como Jesus amou aqueles com quem ele se relacionou também. Ser discípulo é um estilo de vida de constante aprendizado. E a cada dia sair da sua zona de conforto e buscar a Deus, e buscar crescer com Ele, e buscar ser mais parecido com Jesus. Cada dia, em cada detalhe, isso a gente tem uma vida inteira para aprender, e a gente vai levar uma vida inteira para aprender. Não é algo que a gente passa um ano e pronto, aprendi, já estou formado e agora estou pronto. Não. A gente vai passar uma vida, a gente pode morrer, ou Jesus pode voltar antes, a gente não vai ter terminado ainda. A gente vai depender de uma transformação total que Jesus fez. Que Jesus vai fazer, aliás. Ser discípulo é amar a Deus acima de todas as coisas, em cada detalhe. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente já ouviu isso tantas vezes. E talvez você tenha dito que vai fazer isso, e talvez você diga que já faz isso. Mas a verdade é que a gente só consegue fazer isso de verdade a partir do momento que a gente decide se entregar por completo. Que a gente deixa de ser alguém que segue de longe Jesus. E a gente começa a seguir de perto. E a gente abandona as coisas que a gente tinha que não são de Deus e coloca a nossa vida 100% dela diante do Pai. Essa história começou a partir do chamado dos discípulos. Não que Jesus não poderia fazer o milagre sem eles, mas são eles que viram esses sinais, e são eles que registraram eles, são eles que trouxeram essa história até nós. Você não tem a impressão de que às vezes os sinais de Deus, não que eles não aconteçam, mas parece que eles acontecem na vida de outras pessoas, parece que outras pessoas são abençoadas por Deus, parece que outras pessoas estão vivendo uma vida boa e a gente fica na espera, a gente fica olhando o horizonte à distância assim. E na nossa vida e na tua vida, onde que está Deus? Você pode dizer que Ele tem agido de fato? Percebe que Jesus não transformou a água em vinho para os discípulos, Ele transformou para outras pessoas. Mas porque os discípulos decidiram seguir Jesus de perto, decidiram colocar a agenda inteira deles em função de Jesus. Por isso eles puderam acompanhar esse milagre, por isso eles puderam se maravilhar com Jesus, por isso eles puderam perceber a glória de Jesus. Por isso eles puderam crer nele, mais e mais. Tantas vezes a gente espera que Deus se manifeste na nossa vida, que Deus se revele de maneira extraordinária para então começar a seguir Ele, para então dar o próximo passo. Mas te dizer que na maioria das histórias, na história desses discípulos, para a maioria deles, eles tiveram que dar o passo de seguir.
Confiar naquilo que eles ouviram. E só então eles puderam perceber mais e mais a glória de Jesus. Só então eles perceberam Jesus se revelando de maneira real. Talvez você não consiga ver os sinais de Jesus na tua vida. E deixa eu te dizer, tem um jeito para consertar isso. Entrega a tua vida para Ele. Torna-te um discípulo dele, mais do que um cristão de fachada. A gente tem até um nome para isso, de cristãos nominais. Pessoas que se dizem cristãs e o mundo tem 2 bilhões dessas pessoas. Mas quantos que seguem Ele de verdade? Quantos discípulos que a gente tem de fato? Falta discípulos. Eu não sei se você é ou não, mas se você tem dúvida, tem um jeito de consertar isso. Entrega a tua vida para Ele. Coloca a tua vida em função dEle. Confia naquilo que Jesus fez no passado. Confia que Ele é capaz de agir na tua vida ainda hoje. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Essas histórias que a gente tem aqui, elas são suficientes para a nossa fé. Esse registro que a gente tem a respeito de Jesus é suficiente para a gente poder confiar nele. E talvez você já tenha ouvido história de outras pessoas, talvez outras pessoas já tenham chamado você a confiar nelas e já te decepcionaram, já te frustraram e já quebraram a sua confiança. Não é mais uma pessoa qualquer chamando e pedindo a tua confiança. É o próprio Jesus, é o próprio Deus. E Ele te chama a confiar nele não por causa do que Ele vai fazer no futuro, mas por causa do que Ele já fez, porque Ele confiou a própria vida dele em tua função. Porque Ele entregou a própria vida dele por amor a você. Porque Ele se dedicou, porque Ele derramou o próprio sangue, porque Ele te amou. Ele não está pedindo para você dar o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. O que Ele pede, o que Ele chama você e eu, é que a gente siga Ele. Dia a dia, em cada detalhe, e que a gente vá aprendendo com Ele, que a gente caminhe ombro a ombro do lado dele. E a gente aprenda o jeito de agir dele, a gente aprenda com as histórias que ele traz para nós. Que a gente aprenda com o que ele vai fazendo na nossa vida ainda hoje. Fé e obediência caminham juntas. Às vezes a gente vai primeiro confiar, então vai obedecer, às vezes a gente ainda está tomado de dúvidas, e talvez você tenha muitas dúvidas. O melhor jeito, o melhor passo que você pode dar é confiar e obedecer. Mesmo que seja cegas, mesmo que você não tenha todas as respostas, nenhum de nós tem. Mas obedece. Entrega a tua vida perante Ele. Diz o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso é promessa de Deus para cada um de nós. Jesus não chamou pessoas para seguirem de longe. Tinha multidões que iam atrás dele, mas a vida delas não mudou nada. Agora, aqueles que seguiram de perto, esses de fato tiveram suas vidas transformadas, esses estão escritos neste livro, e aqueles que vieram depois, você e eu. A gente pode não estar nesse livro aqui, mas a gente está no... O nosso nome está no livro da vida. E isso é muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente poderia querer. Você sabe qual área da tua vida tem ficado fora da vontade de Deus? Tem tantas coisas. O nosso trabalho, a nossa família, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com pessoas que pensam diferente de nós. O chamado de Jesus é para que o nosso relacionamento com Ele não seja só um dia da semana, não seja só um momento da nossa agenda, mas seja todo dia, 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano. E talvez a tua agenda, talvez a tua rotina vai ser muito parecida, mas coloca as tuas decisões em função de Jesus. Coloca os teus passos e olha se os teus passos estão seguindo Jesus ou se eles estão seguindo por um caminho diferente. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Porque Ele não morreu
só pela humanidade como um todo. Ele morreu por ti, para te salvar, para te ter perto. E Ele quer muito te ter do lado dele. Dá esse passo, confia nele, deixa Ele agir. Deixa Ele se revelar a ti, deixa Ele entrar na tua história de uma maneira que só Ele consegue. A gente não sabe quanto tempo a gente vai levar para ver esses sinais. Os discípulos, alguns deles levaram 3 dias, outros mais. Não importa o tempo. Só ter Jesus ao nosso lado já é muito mais do que a gente precisa. Muito mais do que a gente pode querer. Que Deus te abençoe. Que Ele te ajude a dar esse passo. Que Ele te conduza dia a dia. Amém.